Brasileiro confessa que escondeu o corpo de namorada em mala por 2 dias na Califórnia. Agente de imigração de El Paso, no Texas, é preso por suborno e tráfico ilegal de imigrante. Homem que jogou o carro contra imigrantes em estacionamento da Carolina do Norte é preso. Flórida quer aprovar novo teste para alunos entrarem nas faculdades públicas. E atenção, autoridades alertam para aumento no número de casos de lepra aqui no país. Foram registrados 15 casos de lepra na Flórida só este ano, a maioria no condado de Brevard, região central do estado. Olá, muito boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa relembrando o caso da soldado brasileira que foi morta na Califórnia pelo próprio namorado. Ele prestou depoimentos sobre o caso. O Luiz Antônio Acai, que também é brasileiro, é réu confesso nesse crime. Ele participou dessa primeira audiência preliminar e falou sobre o assassinato. Ele disse que manteve o corpo da namorada por 2 dias em uma mala. A reportagem da Eloá Orazen é o nosso destaque do dia. Em depoimento, o brasileiro Luiz Antônio Acai contou detalhes de como assassinou a então namorada, a soldada brasileira Ana Lara Costa Porsborg. De acordo com um assassino confesso, ele usou da força para estrangular a jovem de 22 anos, morta no dia 27 de dezembro do ano passado, aqui em Los Angeles. Durante 2 dias, Luiz Acai manteve o corpo de Ana Laura em uma mala no hotel onde estavam hospedados. Depois, ele teria ido até uma região montanhosa da Angeles National Forest, onde teria então enterrado o corpo da brasileira. Luiz Acai afirma não se recordar o local exato em que enterrou a jovem. Apesar de as autoridades terem usado dados de localização do telefone do assassino para mapear uma grande área da floresta, o corpo da brasileira nunca foi encontrado. Agora a gente muda de assunto para trazer para vocês uma boa dica de um evento gratuito e que tem a intenção de conectar os brasileiros a universidades daqui dos Estados Unidos. A Fundação Estudar vai realizar durante este mês de agosto mais uma edição do Prep Talks, que é uma série de encontros online gratuitos voltados a jovens brasileiros que sonham em estudar nas renomadas universidades daqui do país. Estudantes de Harvard, Stanford, Columbia e Yale vão falar aí sobre esse processo de intercâmbio e application. E os interessados vão poder tirar todas as dúvidas com esses alunos. Mais informações sobre o programa estão no site www.estudarfora.org. E a gente segue falando sobre educação, porque as férias de verão estão acabando. Mas olha, neste mês, aos poucos, as escolas estão retomando as atividades. E nesse período, as crianças e adolescentes ficam aí cheias de emoções, animação, desconforto, nervosismo e até ansiedade. Por isso, nós preparamos uma reportagem com dicas sobre como os pais podem ajudar a lidar com essas turbulências na volta às aulas. Fim das férias, uma nova sala de aula, um novo professor, novos colegas. Essa é uma equação complicada. Will I find my group? Essa terapeuta diz que é normal o jovem ficar ansioso para começar algo novo e esse momento pode ser sentido de formas diferentes em cada pessoa. Uns ficam inquietos, outros chorosos. A irritação e o comportamento desafiador também podem estar relacionados a esse estresse. A melhor dica dos especialistas é conversar abertamente sobre esses sentimentos e expectativas para um novo ano letivo. E atenção, sempre comece o diálogo e deixe a criança ou adolescente falar livremente, sem julgamentos. E mesmo que você queira, essa ansiedade toda não vai passar agora. E é importante para o jovem vivenciar esse momento. Mas sim, tem algumas coisas que você pode fazer para ajudar. Pesquisas comprovam que hábitos saudáveis dão uma forcinha nessa hora. Então, mantenha uma boa nutrição, seja ativo na vida do menor, converse sobre os sentimentos, ensine habilidades para a solução de problemas ou técnicas de respiração para se acalmar, melhore a qualidade do sono e reduza o tempo de tela, que costuma deixar as crianças mais hiperativas. Outra dica importante é prestar atenção se os pais não estão colocando as suas próprias ansiedades nas crianças nessa hora.
É muito importante que os pais e mães trabalhem suas ansiedades e aprendam a regular suas próprias emoções, porque as crianças têm uma tendência a modelar o comportamento dos adultos. Por exemplo, um pai que se cobra muito a ponto de ser perfeccionista, mesmo sem perceber, acaba transferindo aquela ansiedade do perfeccionismo para o filho. Afinal, aquela é a principal referência que ele tem de alguém lidando com os erros. Aí, a experiência escolar, que poderia ser rica e desafiadora, onde o erro faz parte do aprendizado, acaba se tornando desanimadora e intimidante, com o medo do erro tomando proporções grandes demais. Então, claro que podemos ensinar as crianças por meio de conversas abertas e francas, mas não vamos esquecer que a forma mais eficiente de ensinar é simplesmente servindo de exemplo. É isso. Bom, depois do intervalo, o agente de imigração do Texas é acusado de crimes como suborno e tráfico de imigrante. E a polícia da Carolina do Norte anunciou que prendeu o homem que atropelou imigrantes no estado. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Soldados da Guarda Nacional de Oklahoma e West Virginia estão sendo enviados para ajudar a Patrulha de Fronteira Sul, lá no Texas. O envio de militares é uma resposta ao pedido de ajuda do governador Greg Abbott, que alega alto número de indocumentados na fronteira do México com os Estados Unidos. West Virginia e Oklahoma estão enviando tropas de 50 soldados da Guarda Nacional para integrar a força-tarefa criada pelo Texas. Esses soldados vão ficar cerca de um mês, podendo estender esse período se o governador Greg Abbott alegar que necessita de ajuda. Esses soldados vão ficar posicionados à beira do Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos. O Texas criou essa força-tarefa em maio, paralela ao governo federal, que também enviou soldados à região para reforçar a segurança. Desde então, mais de 5 estados republicanos já enviaram ajuda ao Texas. Greg Abbott alega que a Casa Branca provocou a crise de imigração na região e que, por isso, o estado necessita de ajuda de republicanos amigos para controlar a fronteira, que recebe mais de 2.000 imigrantes por dia. Continua o show de pirotecnia e a dramatização dos problemas de fronteira ao militarizar essa questão e enviar mais soldados ainda da Guarda Nacional, quando, na verdade, talvez a intenção seja até de intimidação. Mas, para resolver de verdade os problemas de fronteira, o que precisa é de uma solução legislativa, o que a gente precisa mesmo é de uma reforma imigratória. E um agente da Patrulha de Fronteira em El Paso, no Texas, está enfrentando acusações federais por suborno e contrabando de um imigrante para os Estados Unidos. Segundo a investigação, Fernando Castillo teria oferecido a um imigrante um benefício de imigração em troca de $5.000. Pelo pagamento, o agente disse que ajudaria a levar a vítima para dentro dos Estados Unidos e conseguiria documentos para que ele permanecesse de forma legal aqui no país. As autoridades federais dizem ainda que o agente alterou um documento de pedido de asilo do imigrante, acrescentando um motivo legal para que ele fosse aceito aqui no país. O imigrante que denunciou o caso relatou à polícia que o agente chegou a roubar $500 dele. O oficial foi preso, negou o roubo, mas confirmou a alteração da ficha, forjando assinaturas de agentes da fronteira. Ele também admitiu o porte de documentos falsos para poder enganar o imigrante. O julgamento está marcado para o dia 17 de agosto e ainda não se sabe se ele cometeu esse crime contra mais imigrantes. E a polícia da Carolina do Norte anunciou que prendeu o homem que atropelou um grupo de imigrantes em um estacionamento de um mercado lá da região. Pois é, olha, novas imagens do crime também foram divulgadas. O caso segue sendo investigado e, segundo o acusado, tudo não passou de um acidente. Daniel Gonzalez, de 68 anos, se entregou à polícia e disse aos investigadores que acidentalmente apertou o acelerador quando entrava em uma vaga de estacionamento. Essa nova imagem, divulgada nesta terça-feira, mostra que o carro parece estar devagar quando aumenta a velocidade e atinge em cheio um grupo de imigrantes que se protegia do calor em um canteiro arborizado. Daniel disse em depoimento que entrou em pânico ao ver a tragédia e, por isso, fugiu do local do crime. Por sorte, nenhum imigrante morreu. Os 6 feridos foram atendidos em um hospital da região e já foram liberados.
Esta vítima disse que na hora o pânico foi geral. O grupo estava no mercado para descontar os cheques do pagamento da semana. Eles trabalham na colheita de blackberries no estado. O motorista será acusado criminalmente pelo grave acidente e vai responder na justiça. Depois do intervalo, Flórida pode se tornar o primeiro estado do país a usar um novo sistema de provas de admissão nas universidades públicas. E atenção, casos de lepra estão surgindo no país em números assustadores. O alerta vem do governo. A Flórida pode se tornar o primeiro estado norte-americano a usar um novo sistema de provas de admissão nas universidades públicas, uma espécie de vestibular. A gente está falando do teste de aprendizagem clássico, ou CLT. Essa prova seria uma alternativa para as tradicionais SAT ou ACT. A Carla Marinho vai explicar tudo para a gente. Quem fez curso universitário nos Estados Unidos conhece bem as provas do ACT e SAT, que são uma espécie de vestibular para ingressar nas universidades americanas. A boa pontuação nessas provas é a garantia de uma vaga. Porém, alguns especialistas acreditam que esses testes padronizados não medem a real capacidade acadêmica de um aluno. E por esse motivo, novas alternativas de seleção estão cada vez mais populares por aqui. É o caso do teste de aprendizagem clássico, ou CLT, na sigla em inglês. A pontuação deste teste é aceita em algumas faculdades, mas o governo da Flórida pretende expandir essa opção. O Conselho Estadual, que supervisiona as universidades públicas, vai votar nos próximos dias o projeto de lei que aceita as pontuações deste teste, o CLT, para novas admissões em cursos superiores, além do SAT e do ACT. Se for aprovado, a Flórida se tornará o primeiro sistema de universidades públicas do país a aceitar o teste. O teste de aprendizagem clássico foi criado em 2015 como um vestibular alternativo. Atualmente, ele é aceito por mais de 200 universidades, a maioria instituições privadas. E para quem se interessa em ser piloto de avião, olha só essa notícia. A Boeing está incentivando bolsas de estudo. A ideia da Boeing é atrair diferentes homens e mulheres interessados em aviões e assim tentar reduzir a crise por falta de pilotos aqui no país. A empresa está doando quase $1 milhão em fundos para diferentes escolas e organizações para ajudar na formação de futuros estudantes. Eles também querem ampliar a diversidade de pessoas interessadas nesse curso. Hoje, 95% dos pilotos profissionais aqui no país são homens e brancos. Eles querem atrair aí diferentes gêneros, raças e etnias. O setor de aviação diz que mais de 600 mil novos pilotos serão necessários em todo o mundo nas próximas 2 décadas. Por isso, investir em cursos é apenas o início para evitar mais uma crise aí no futuro. Agora a gente fala de 2 casos alarmantes que dispararam alerta vermelho aqui em 2 estados. A Califórnia foi a aparição de uma mosca invasora, que é uma ameaça para a agricultura. Já aqui na Flórida é o surgimento de casos de lepra ou da doença de hanseníase, uma infecção crônica que leva a manchas e feridas na pele. A Cone Rocha tem todas as informações desses 2 casos. Foram registrados 15 casos de lepra na Flórida só este ano, a maioria no condado de Brevard, região central do estado. O aparecimento de hanseníase preocupou autoridades e a população. O CDC disse que a doença é endêmica na Flórida Central, ou seja, está circulando livremente. A lepra pode ser transmitida, mas apenas se a pessoa tiver contato direto com a lesão cutânea do infectado e por tempo prolongado. Ela pode provocar manchas brancas na pele e perda de sensibilidade ou manchas de coloração diferenciada e feridas. Nos 2 casos, o médico deve ser consultado. A hanseníase tem cura. O CDC rastreou a doença e descobriu que, além da Flórida, ela já está em regiões da Louisiana, Havaí, New York e Texas. A Califórnia também entrou na lista de casos de lepra, mas o estado tem ainda outro problema: o surgimento de uma mosca invasora típica da
da Ásia, que cruzou o oceano e veio parar no Ocidente. Trata-se da mosca da fruta taú, considerada uma praga na agricultura. Elas invadem as frutas, depositam larvas e apodrecem o produto. Uma área de 200 quilômetros quadrados do condado de Los Angeles foi colocado sob quarentena, enquanto autoridades pulverizam as áreas para eliminar a praga. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma iniciativa de Boston para reduzir as emissões de gases de efeito estufa na cidade. E no Texas está em teste uma nova tecnologia de pavimento que pode ajudar a reduzir a temperatura em centros urbanos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A cidade de Boston, em Massachusetts, resolveu adotar novas regras para tornar essa região do país ecologicamente correta e mais sustentável. A prefeitura proibiu que empresas de construções e de reforma usem materiais poluentes. A reportagem é da Giovanna Lucatelli. Na prática, a decisão da prefeita Michelle Wu irá garantir que os trabalhos de construção e reforma de prédios municipais não utilizem combustíveis fósseis como carvão, petróleo ou gás natural em sistemas como o de aquecimento de água, por exemplo. O objetivo é reduzir ou mesmo acabar com a queima desses combustíveis fósseis que causam emissões de gases de efeito estufa e reduzem a qualidade do ar. Ou seja, descarbonizar os prédios da cidade e convertê-los em sistemas eletrificados. Segundo dados oficiais, a prefeitura possui hoje 380 edifícios na cidade. Ainda de acordo com o escritório da prefeita, as emissões municipais representam 2,3% de todas as emissões de carbono de Boston. A ordem executiva começa a valer para futuros projetos, como a renovação de escolas, construção de novas delegacias e bibliotecas de polícia, bombeiros e outros prédios municipais. Agora a gente fala de calor extremo. O Texas está testando um novo asfalto que pode combater as altas temperaturas nas ruas. Esse novo pavimento tem uma tecnologia inovadora capaz de refrigerar e reduzir o calor no chão e também na cidade. Olha só. Algumas ruas passaram a receber um tipo de asfalto com cores mais claras, que recebe e reflete a luz do sol sem aumentar a temperatura local. O Departamento de Engenharia da cidade disse que essa tecnologia, chamada pavimento frio, consiste em uma emulsão à base de água com dióxido de titânio e adição de pinturas claras. Esse material consegue baixar o calor entre 2 e 10 graus. Agora, a Universidade do Texas está testando diferentes materiais para saber qual é mais efetivo no combate ao calor excessivo e que ajuda a baixar as temperaturas nas cidades. A prefeitura planeja tratar os mais de 4.000 quilômetros de estradas com o melhor material e se preparar para o verão do ano que vem, que promete ser mais intenso do que este ano. A formação das ilhas de calor nos centros urbanos é um problema já bastante conhecido na engenharia. A coloração preta do asfalto, utilizado na grande maioria das ruas e avenidas, é um fator que contribui sobremaneira para o aumento das temperaturas. Então, todas essas tecnologias que têm surgido atualmente de forma promissora, que reduzem a temperatura no pavimento asfáltico, são muito bem-vindas e contribuem para que a gente possa reduzir os efeitos dessas ilhas de calor para a população e também prolongar a vida útil do pavimento, né? Então, o uso do dióxido de titânio em uma emulsão aquosa, como essa experiência em Austin, nos Estados Unidos, ela pode trazer inúmeros benefícios com a reflexão desses raios solares, evitando que o pavimento eleve a temperatura e possa também elevar a temperatura ao seu redor. Hora da nossa previsão do clima. Vamos ver como é que vai estar o tempo amanhã? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 59, máxima de 73. Nova York é a mesma coisa, viu? Máxima de 80 nessa região. Norfolk começa a chuva, tem um pouquinho de sol ao longo do dia, mas é chuva, mínima de 66 graus. Tempestade também na Flórida, Miami, Jacksonville, Tampa, máxima nessa região não passa de 91 graus.
Em New Orleans, máxima de 98, mínima de 85. Olha, Brownsville mais chuva, mínima de 80 graus, Evelyn. Isso mesmo, mas o sol aparece em San Antônio com mínima de 77, máxima de 102. Em El Paso tem previsão de trovoada ao longo do dia. Em Albuquerque, mesma coisa, por lá o sol nem vai aparecer. Já em Phoenix, no Arizona, 109 de máxima, o sol aparece entre nuvens. Em Las Vegas, previsão de pancada ao longo desta terça-feira. Amanhã é terça-feira, né, Ruth? Não, quarta-feira, gente. Nessa quarta-feira, previsão de pancada de chuvas, aí com 99 de máxima. E em São Francisco, mínima de 57, máxima de 68, o sol vai aparecer entre nuvens. Deu uma confundida aqui no dia da semana. Mas a gente acertou. Mas a gente acertou na hora, acontece. Bom, pessoal, e olha, agora a gente tem uma história linda para encerrar a edição de hoje do Américas no Ar e vem lá do estado de Kansas. Um fazendeiro da região completou 50 anos de casamento e decidiu presentear a esposa com a flor favorita dela. Mas olha, o conceito de dar flores agora foi elevado, viu? Tá em outro nível? Muito maior. Ele não deu um buquê não, mas foram acres e acres de girassóis para a amada. Dá só uma olhada. Até onde os olhos podem ver, girassóis. Cada flor aqui foi plantada para celebrar a história desse casal. No dia 10 de agosto, eles completam bodas de ouro. E como estar casado há 50 anos não é para qualquer um, Lee Wilson decidiu surpreender a amada. Eu pensei muito nisso e ela sempre gostou de girassóis. Então decidi plantar as flores neste ano. São 80 acres de girassóis só para ela, disse o agricultor. E se você está se perguntando quantos girassóis cabem em 80 acres? There's about 1.2 million flowers in this field. Cerca de 1.200.000 girassóis, 15.000 flores por acre. Lee plantou o campo em maio, em segredo com a ajuda do filho, para que sua esposa Renee fosse surpreendida. Renee disse que não poderia existir presente mais perfeito para essa data. O casal está junto desde o tempo de escola. Olha só que fofos os dois no dia do casamento, em 1973. She couldn't date till she was 16, and I called her on her 16th birthday, and that's when we started dating. Lee lembra que o primeiro encontro dos dois foi aos 16 anos e que ele sempre soube que era para sempre. When did you know she was the one? Probably that day. O novo campo de girassóis de Kansas, criado para celebrar o amor, agora está aberto à visitação. Que ação maravilhosa, né, Evelyn? Olha, já sei o que eu vou encomendar aí para o marido no próximo aniversário. Vai ser uma plantação inteira desse tipo aí. Coitado do Fabrício. Vai ter que suar. Ai, gente, que história linda. Eu amo girassol, é a minha flor favorita. Eu ia ficar maluca. Já fui em campo de girassol, fiquei enlouquecida. Gente, 50 anos de casado com uma declaração dessa. Não, é uma declaração maravilhosa mesmo, olha. Fofíssimos. Coração não aguenta. Bom, é com essa matéria então maravilhosa e inspiradora que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, não esqueçam, a gente vai estar aqui às 7h30 da noite, como sempre. Você fica agora com mais um episódio da temporada 8 da série Reis. Até amanhã. Até amanhã.